Olá, turma, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Felipe Gonçalves e vou falar para vocês hoje um pouquinho sobre eletrostática, tá? Mais especificamente sobre cargas elétricas. É, esta unidade, né, esse conteúdo faz parte do curso de Eletricidade Básica para a turma do curso técnico, né, de Eletromecânica, primeiro módulo subsequente, do IFBA Campus de Paulo Afonso. Bom, turma, primeiramente vamos deixar aqui uma definição, né? A eletrostática é a parte da física que estuda as diversas situações de cargas elétricas, destaque aí, né? Cargas elétricas, em equilíbrio e os fenômenos que advêm dessas situações. Tá? Então nós vamos dar uma passeada geral aí, né? Nós vamos nos aprofundar o que vem a ser as cargas elétricas e a importância delas, né, no estudo da eletrostática. Bom, mas afinal, né, o que são cargas elétricas? Então essa é a pergunta principal, né? Se a gente não entende o que é carga elétrica, como é que nós vamos estudar, né, a eletrostática? Então, turma, o que que eu fiz aqui? Eu trouxe um recorte, tá? Daquele sumário que eu apresentei na aula de apresentação da disciplina. Então aqui é o conteúdo programático apenas da unidade 1, tá? Vejam que o capítulo 1 trata justamente de cargas elétricas e é aqui que nós vamos entrar hoje, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 1, cargas elétricas. Nesse primeiro capítulo, turma, nós vamos discorrer aí, né, vamos apresentar 8 pontos, né, 8 tópicos, sendo o primeiro deles introdução, na sequência, noção de carga elétrica, corpo eletricamente neutro e corpo eletrizado, quantização da carga elétrica. Tá? Em seguida, aí já no item 5, princípios da eletrostática, depois condutores isolantes elétricos, processo de eletrização e, por fim, a lei de Coulomb. Tá? Essa videoaula, gente, eu vou dividir em duas partes, tá? Sendo a primeira delas dos itens 1 até o item 4 e a segunda parte do item 5 até o item 8, ok? Muito bem, então quais são os objetivos dessa primeira parte? Tá? Ao final desta videoaula, os alunos deverão entender o conceito de carga elétrica, isso tem que ficar muito claro para vocês, conhecer a diferença entre corpo eletricamente neutro e corpo eletrizado, e também compreender como se quantifica uma carga elétrica, ok? Muito bem, turma. Aqui na introdução, eu trago para vocês uma contextualização. É, né? Muito importante que a gente veja ali um pouco do histórico, né, do estudo de eletricidade e magnetismo. Tá? Então, ali entre os anos 640 e 546 a.C., tá? O filósofo grego Tales de Mileto estudou, né, e identificou propriedades do âmbar em atrair pequenos pedaços, né, de materiais, não está escrito ali, mas pequenos pedaços de materiais, né, de palha seca, né, após o atrito desse material com tecido ou pele de animal. E também fez observações sobre a propriedade de materiais magnéticos. Tá? Então, o âmbar, gente, essa resina aqui, né, vegetal, a gente tem esse material lá no filme, muito clássico, né, o filme que Jurassic Park, que mostra lá, né, o pesquisador tirando o DNA do dinossauro, através de um mosquito, na verdade, né, uma foto muito parecida, uma imagem muito parecida com essa. Então, o âmbar é uma espécie de seiva vegetal petrificada, material fóssil cujo nome em grego é electron. Então, daí é que veio a palavra elétron, né, e eletricidade, surgiram daí. Bom, mas muito mais adiante, na verdade, né, lá para os anos 1540 e 1603, William Gilbert, tá, que era o médico da Rainha Elizabeth I, né, Rainha da Inglaterra, ele retomou, né, e teve avanços expressivos dos estudos sobre eletricidade e magnetismo. Tá? A gente vê até aqui nessa figura ao lado a reprodução, né, aqui, reprodução de gravura do século XVIII, né, que mostra um experimento de eletricidade estática realizado pelo físico Stephen Gray, né, já foi depois ali do William Gilbert. O garoto suspenso por fios isolantes foi eletrizado, passando a atrair pequenos pedaços de papel. Tá? Então isso é inclusive algo que vocês podem fazer com um pente, né, ou uma caneta de plástico, né, se vocês esfregarem esse material no cabelo, tá, e vocês vão observar que é possível atrair pequenos pedaços de papel. É uma experiência de eletrização bem interessante. Tá? E por fim, gente, aí, né, só para fechar essa breve introdução, essa breve contextualização, o Benjamin Franklin trouxe lá entre os anos 1706 e 1790 uma teoria, né, da carga elétrica como um fluido.
tá, que podia ser transferido de um corpo para outro. Então, ele identificou que não somente o âmbar, né, mas vários outros materiais, isso já era conhecido, tá? Na verdade, a partir do William Gilbert. Então, viram que vários outros materiais tinham essa propriedade, então ele, poxa, mas que propriedade é essa, né? Por que que esses materiais conseguem ser eletrizados? Então, a teoria que ele trouxe foi de que a carga elétrica era um fluido que podia ser transferido de um corpo para outro. E hoje, né, nós sabemos que os elétrons são transferidos de um corpo para outro. O movimento que acontece, né, de carga são dos elétrons e não dos prótons e nêutrons, que nós vamos falar logo logo. Se vocês quiserem mais detalhes, gente, sobre essa contextualização, tá? No livro texto ali na página 10. Páginas 10 e 11 do livro, vocês têm mais informações sobre esse histórico, tá? Bom, vamos avançando aqui, então, para agora sim, item 2, noção de carga elétrica. Os átomos são constituídos de partículas subatômicas, conhecidas como elétrons, prótons e nêutrons. Tá? Então vejam só, turma, o elétron é a carga negativa fundamental da eletricidade. O próton é a carga positiva fundamental da eletricidade. E já o nêutron, entre aspas, ele é a carga neutra fundamental da eletricidade. Os prótons e nêutrons são encontrados no núcleo de um átomo, enquanto os elétrons giram em torno do núcleo em trajetórias de camadas, tá? Ou órbitas. Isso fica muito claro, né, quando a gente mostra aqui o modelo atômico de Bohr. Tá? Houve também uma evolução grande, né, nesses modelos atômicos. Tá? E o modelo atômico de Bohr ele é bastante usado ainda hoje e ele consegue explicar vários fenômenos da natureza. Tá? Então a gente não precisa... para o propósito, tá, gente, dessa aula aqui, a gente não precisa falar, conseguimos explicar o que a gente quer explicar com esse modelo atômico de Bohr, tá? Então vamos lá. Noção de carga elétrica. Se um próton e um elétron passarem entre os polos de um ímã em forma de U, constataremos que o próton desviará para cima e o elétron desviará para baixo. Isso a gente vai falar muito mais sobre esse experimento especificamente e sobre essa característica, né, gente, lá na unidade 3, que a gente vai falar sobre eletromagnetismo. Por enquanto, só imaginem essa situação, né? Se eu conseguir mandar ali um elétron, um próton e um nêutron, né? Justamente ali entre um ímã em forma de U, o próton vai subir, o elétron vai descer, o nêutron não vai acontecer nada com ele, tá? Então, a partir desse experimento, né? A gente tem ali uma diferença, né? Esse experimento revela que prótons e elétrons possuem alguma propriedade que os diferencia. Essa propriedade, né, essa diferença entre os prótons e elétrons foi justamente denominada de carga elétrica. Tá? Então, turma, convencionou-se considerar positiva a carga do próton e negativa a carga elétrica do elétron. Tá? Isso é uma convenção. Entretanto, observem, em valor absoluto, as cargas elétricas do próton e elétron, são iguais. Então, as cargas elétricas elementares, se você pegar um próton e um elétron, eles têm a mesma carga. Tá? Porém, né, pela diferença que existe entre elas de comportamento, uma é considerada positiva e outra é considerada negativa. Tá? Carga elétrica do elétron negativa, carga elétrica do próton positiva. Esse valor absoluto é denominado de carga elementar ou carga fundamental. Ok? E a unidade de medida da carga elétrica no SI, Sistema Internacional de Medidas, é o Coulomb. Ok? Então vamos para frente aqui. Vamos diferenciar agora, turma, antes de passar para a quantificação, né, quantização, a diferença entre corpo neutro e corpo eletrizado. Tá? Um corpo apresenta-se eletricamente neutro quando a quantidade de prótons e elétrons é igual. Então, vejam nessa figura aqui, um corpo eletricamente neutro. Tá? Para cada próton existe um elétron. Vejam que, né, não há diferença na quantidade de prótons, né, o maisinho aqui e o elétron menos. Né? São os pares aqui de prótons e elétrons, então não há diferença de carga, esse corpo está eletricamente neutro. Agora, se há diferença nessa quantidade de prótons e elétrons, o corpo aí sim estará eletrizado, positivamente ou negativamente, a depender se ele tem mais ou menos elétrons, né, do que prótons. Então, um corpo eletrizado positivamente,
né, ele tem mais prótons do que elétrons. E um corpo eletrizado negativamente tem mais elétrons do que prótons. Tá bom? Simples assim. Se um corpo tem mais prótons do que elétrons, ele está eletrizado positivamente. Se um corpo tem mais elétrons do que prótons, ele está eletrizado negativamente. Então vocês veem aqui, né? Mais prótons do que elétrons e mais elétrons do que prótons nesse outro exemplo aqui. Muito bem, turma. Então olha aí, ó. Eletrizar um corpo significa tornar diferentes as suas quantidades de prótons e elétrons. Tá? Isso que significa o processo de eletrização. Bom, passando agora para o quarto item, né, da nossa videoaula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a quantização da carga elétrica. Tá? Então, nós vimos em alguns slides aí anteriores, né, essa convenção de que o próton era a carga elétrica, né, fundamental positiva e o elétron a carga fundamental negativa. Vamos imaginar essas bolinhas aqui, né, como sendo a carga elementar. Né? Então, o próton, ele tem, né, essa carga, o Ezinho aqui, né, gente, que é a carga elementar, ou fundamental, positiva, e o elétron, a carga negativa. Até para facilitar o entendimento, né, vejo que eles são representados aí com cores diferentes, né, e com símbolo de mais menos, mas tem o mesmo tamanho, né, então entendam que a quantidade de carga é a mesma. O que vai diferenciar elas duas é justamente o sinal, se é positivo ou negativo, tá? Foi convencionado dessa maneira, que o elétron, carga negativa, próton, carga fundamental positiva. Bom, então é muito importante a gente entender também que a carga elétrica fundamental, ela é indivisível. Não tem como você ter meio elétron, né, meio próton, né? Você, em termos de carga elétrica, você tem ela é indivisível, né? Não tem como dividir. Não existe meia carga elétrica fundamental, tá bom? Outra observação importante, turma, é que a carga elétrica Q, né, ela é representada aí pela letra Q, de um determinado corpo, é um múltiplo inteiro, ou seja, n vezes, né, a carga de um elétron não, tá, turma? A carga fundamental, tá? Então, vamos lá. A carga, né, de um determinado corpo vai ser, que é o Q, né? O que é o Q, que é a carga? Vai ser N vezes a carga elétrica fundamental. E ela pode ser positiva ou negativa se você está falando de um excesso de elétrons ou de um déficit de elétrons, né? Se você tem mais ou menos elétrons ou prótons, tá? A carga vai ser positiva se você tem mais prótons, a carga vai ser negativa se você tem menos prótons ou mais elétrons, como queiram. Tá? Vamos lá, turma. Outra observação importante. A carga elétrica é a diferença de prótons e elétrons, como a gente já viu, né? Então a carga elétrica é a diferença de prótons e elétrons em um determinado corpo. Ora, se eu tenho nesse caso aí 1539 prótons, tá? E eu tenho nesse mesmo corpo 1531 elétrons, observem que há uma diferença, né? Há uma diferença entre prótons e elétrons. Então qual é a carga elétrica desse corpo aí no exemplo? A carga elétrica é de 8. 8 o quê? 8 vezes a carga fundamental. E o símbolozinho ali, né, o sinal de mais, mostra pra gente que nós temos mais prótons do que elétrons. Então, não achem, por favor, que esse resultado aí, né, a gente tem 8 elétrons. Não é. Nós temos 8 prótons a mais do que elétrons. Tem uma carga positiva e o valor dela vai ser 8 vezes essa carga elétrica fundamental que a gente vai ver já já. Que valor é esse, tá? Então, tem essa observação aí, tá? Não, né, o resultado é igual a 8 vezes a carga fundamental positiva. Não confundir com 8 elétrons. Vamos avançar aqui. O símbolo que representa a quantidade de carga elétrica, que é justamente a diferença entre prótons e elétrons de um corpo, é o Q. Tá? A unidade de carga elétrica no sistema internacional é o Coulomb, representado pela letra C. E, gente, agora sim, ó, 1 Coulomb equivale a 6,24 vezes 10 a 18 cargas fundamentais. Ou seja, 1 Coulomb igual a 6,24 vezes 10 a 18 Ezinho. Tá? Poxa, professor, mas aí fica difícil, não consegui visualizar. Então vamos avançar aqui para o próximo slide, que eu acho que vai ficar mais fácil de entender.
Aqui, gente, nós temos o desenho, né, de um Coulomb, como sendo um balde, né? É muito legal esse desenho, que fica bem claro. Então, imagine que você tem um balde, tá? Ou, antes de falar do balde, vamos pensar numa garrafa, uma garrafa aí de água. Você tem uma garrafa de 1 litro, né? Então ali você preenche de água ou de qualquer líquido, né? Esse 1 litro. Então você sabe que ali tem 1 litro. Um Coulomb, gente, é uma medida, tá? Um Coulomb contém, né, é capaz de conter 6,24 vezes 10 a 18 cargas fundamentais, né? Aí nós temos os elétrons, tá? Mas poderia ser a carga, os prótons também, né? Só estamos falando de quantidade, não de sinal. Então, poxa, mas o que é isso, professor? 10 a 18, né? Olha, se você fizer a multiplicação de 6,24 vezes 10 a 18, vai ter esse número aqui embaixo, tá? Então, um Coulomb, né, essa medida de carga, ele tem, vamos lá, né? Mil, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão. Mais de 6 quintilhões de cargas fundamentais. Tá? Então essa é a medida de um Coulomb. É justamente isso. Então nós podemos também, né? Poxa, se eu sei a carga de um Coulomb, né? Então qual é a carga de uma carga elementar ou fundamental? Se você faz uma divisão, né? Se você quer saber quem é esse cara aqui, o Ezinho, é só você mandar para lá, ó, esse valor aqui para baixo, então eu vou ter o resultado, né? 1 sobre esse 6,24 vezes 10 a 18 vai me dar o valor da carga fundamental em Coulomb, tá? E é justamente isso aqui. Uma carga fundamental equivale, né, a 1,602 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Então esse é o valor da carga elétrica fundamental. Ok, turma? Muito bem. Vamos agora passar aqui para vocês alguns exercícios, né? Vai ficar lá no Google Sala de Aula para exercitar, né? Para treinar esses conteúdos que foram passados na aula de hoje. Primeira questão, gente, olha. Um determinado corpo possui uma carga negativa de 12,5 vezes 10 a 18 elétrons. Qual é a sua carga em Coulomb? Tá? Então, usando aquela fórmula que eu acabei de mostrar, é só fazer uma conversão, né? De elétrons para Coulomb. Se você sabe quanto é, né, a carga de um elétron, ou de uma carga fundamental, né, é só você fazer a multiplicação aí, já estou dando a dica, né? 2. Um isolante carregado tem um déficit de 50 vezes 10 a 18 elétrons. Determine a carga deste, tá, gente? A carga deste corpo em coulombs com a sua respectiva polaridade, tá? Se é positivo ou negativo e a carga em coulomb. E a terceira questão, qual a carga efetiva de um corpo que contenha 8 prótons e 4 elétrons? Tá? E é isso aí, turma. São esses 3 exercícios, né, 3 questõezinhas simples para vocês praticarem o que foi apresentado aqui nessa videoaula. Bom, com isso nós concluímos os 4 primeiros itens do capítulo 1, tá? Da introdução até a quantização da carga. Na parte 2 eu vou falar para vocês sobre princípios de eletrostática, controles isolantes elétricos, processo de eletrização e lei de Coulomb. Ok? Por hoje é só e eu aguardo vocês, né, na próxima videoaula. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Tá? Em caso de dúvida, gente, vocês têm o livro-texto para consultar e, claro, podem falar comigo no ambiente virtual de aprendizagem. Ok? Até a próxima.